Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Helps. Aqui é o Godoy, o seu futuro psi, e no vídeo de hoje o nerd que habita em mim vai conversar com vocês como foi o primeiro ano na graduação de psicologia. Então, se você tem vontade aí de fazer psicologia, de estudar nessa área, tem esse sonho ou de repente está pesquisando para ver se é isso mesmo que você quer, bora bater um papo super tranquilo sobre como foi o meu primeiro ano na universidade onde eu estudo. Vou falar quais foram as matérias, um pouquinho do que elas abordam, e aí vou falar as minhas notas para vocês verem se eu sou um bom estudante ou não, né? Será que nesse processo aí já peguei DP, galera? Fica a dúvida no ar. Mas eu já vou adiantar que eu sou meio nerd. Eu gosto muito de estudar. Mas fica aí no vídeo, bora conversar, saber como é que foi o primeiro ano de faculdade. Psicologia, para quem não sabe, são 5 anos. Então, hoje aqui no Brasil é um curso dentro dos cursos da área da saúde. Engloba aí os demais cursos, né? Motivo pelo qual na grade da maioria das universidades, nos primeiros anos você vai ter algumas matérias dos cursos da área da saúde. E é muito legal, muito importante estudar sobre isso, porque depois a gente esbarra em diversas questões da existência humana e não tem como dissociar, né, o nosso físico, o nosso biológico do nosso emocional, do social. Vou falar um pouquinho disso com vocês também. Mas sem muita enrolação, bora pro nosso vídeo. Eu tô com a minha colinha aqui, então eu vou dar uma olhada aqui no aplicativo da faculdade quais foram as matérias que eu estudei, até porque do segundo semestre em diante eu comecei a puxar algumas matérias para eu poder adiantar, uma vez que é a minha segunda graduação, então eu eliminei poucas, mas eliminei, né? 4 matérias, se eu não me engano. E aí eu acabei puxando outras para suprir esse buraco na grade para poder estudar, né? A pessoa, quando gosta de estudar, ela faz essas doideiras mesmo. Então, deixa eu pôr só a minha câmera aqui pra gente conversar. E bora. Deixa eu me arrumar aqui. E me conta uma coisa. Você tem vontade de fazer psicologia também? Se você tem vontade, por quê? O que você acha aí que a psicologia tem a ver com você? Ou tem a ver com as questões do mundo? Fato é que nós vivemos numa geração emocionalmente adoecida. Você deve concordar comigo em relação a isso. Então, campo de atuação tem, e muito. Se você tem aptidão para isso, eu super te apoio a mergulhar de cabeça e estudar, fazer uma graduação. As portas se abrem depois, você vai ter muitas e muitas áreas para você se especializar. Depois eu gravo até um vídeo sobre isso, sobre as possíveis especializações depois de formado mesmo em psicologia. Mas fato é que tem muita coisa que você pode fazer. E bora lá para você saber o que é que eu estudei no primeiro ano de faculdade. Então, o que a universidade aborda nesse comecinho de graduação de psicologia. Bom, eu abri aqui, ó, meu primeiro semestre, eu tive as seguintes matérias. Estudo do ser humano contemporâneo, eu eliminei, tá? Então, como eu já sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo, eu eliminei essa matéria. Eu também estudei epistemologia e história da psicologia, uma matéria para entender um pouco mais de maneira geral, né, os termos, os significados, a origem, né? A epistemologia vai tratar um pouco da origem lá da psicologia, como que nasceu com que objetivo, e aí por isso, né, a história da psicologia. Nessa matéria eu fechei com 8,5, galera. 8,5. Nota boa, né? Eu também tive no primeiro semestre métodos quantitativos e análise de dados, que nada mais é, galera, do que a famosa estatística. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tinha cursado estatística na minha primeira graduação e já tinha fechado essa matéria com 10 lá. Acreditem. Porém, quando eu tentei eliminar essa matéria na universidade onde eu estudo atualmente, aqui na USF, eu não consegui eliminar porque eu fiz a matéria na primeira graduação numa carga horária menor do que ela é ofertada agora. E por conta disso, eles não me permitiram eliminar essa matéria. Mas eu revi e refiz tudo de novo, os mesmos conceitos. Não muda. Estatística é matemática é igual no mundo inteiro. Então é isso. É uma matéria legal, difícil, porque são fórmulas assim assustadoras, mas dá para passar bem e você tem que ser uma pessoa relativamente organizada e estudar bastante, porque obviamente que a prova não é simples, né? Você faz inclusive com calculadora, então aí você já pode imaginar. Bom, em estatística eu fechei com 8,9, então filezinho, tive que fazer 2 vezes, mas fiz e fechei bem. Tive uma matéria também chamada Saúde Pública, e aqui quero mandar um super beijo para Mirna, que foi minha professora em Saúde Pública. Pensa numa professora boa, a Mirna é sensacional. Uma psicóloga que há anos dedica a vida
para trabalhar na saúde pública mesmo, nos equipamentos, e aí essa matéria vai trazer todo esse contexto, como que funciona a rede, né, como que é a interligação ali entre os equipamentos que cuidam, né, de saúde mental, ou os equipamentos mesmo que tratam de outras questões. A gente entende como funciona o SUS no Brasil, a gente entende um pouco sobre interdisciplinaridade. É uma matéria densa, porque ela é muito conteudista, mas para mim foi muito legal, foi extremamente prazerosa, porque a professora era sensacional. Então é isso. E saúde pública eu fechei com 9.6, hein, galera? Ó, filezinho com batata frita, hein? Por fim, no primeiro semestre eu também tive prática profissional, ciência e profissão. Essa é uma matéria que a gente aprende aspectos gerais da psicologia, a gente estudou o código de ética da psicologia, você vai estudar um pouquinho sobre o DSM, aí são algumas coisas relacionadas à profissão, para você entender como que é esse universo, né, primeiro semestre. Como que é esse universo da psicologia que você está recém chegando. E aí você vai entender um pouco sobre isso. Foi muito legal que nessa matéria a gente teve um seminário e o meu grupo ele pegou como tema do seminário Psicologia Organizacional e do Trabalho. E aí nós fizemos um podcast, acreditem, nós produzimos um podcast que ficou incrível, chamado DivaCast. E aí a gente apresentou e assim, a sala amou, foi realmente um trabalho muito bem feito, foi incrível. Parabéns aí pro meu grupo, pessoal que esteve junto aí nesse primeiro semestre fazendo esse trabalho, que foi muito legal, foi incrível. Se eu conseguir, eu vou pegar essa gravação e vou soltar uns trechos aqui no canal para vocês darem uma olhada como ficou. E é isso, primeiro semestre foi esse, prática profissional, eu fechei com 10, galera, é isso mesmo. O nerd fechou com 10. E aí, férias, né? Volta segundo semestre, galera. Segundo semestre de psicologia. O que é que eu estudei, o que compõe a minha grade aqui na Universidade de São Francisco. Então, bora lá. Iniciação e pesquisa científica, eu dispensei. Foi uma das matérias que eu eliminei também por conta da minha primeira graduação, eu já tinha feito essa. Teorias da personalidade, uma matéria muito legal. A gente vai entender a parte teórica mesmo, né? A gente vai estudar alguns autores relacionados a essas questões da personalidade. Então não é uma matéria assim que você aprende técnicas, nada disso, mas você vai ver, é bem conteudista mesmo, você vai ver autores, teorias. Mas foi uma matéria legal para mim, ela foi uma matéria EAD, então a gente faz aí ela remotamente, tem as apostilas lá digitais, enfim. Essa matéria eu fechei com 9.3. Maravilhoso. E aí nós tivemos também desenvolvimento infantil. Aí, galera, vocês que são apaixonados pelos childrens, galerinha aí, a criançada, essa matéria é muito importante. Ela é realmente o fundamento para você entender a psicologia voltada para o contexto infantil, como que é o desenvolvimento infantil, desde a concepção mesmo, o bebê sendo gerado no útero, tudo isso a gente vai estudar, do desenvolvimento infantil, as fases, as faixas etárias, isso é muito importante. É uma matéria fundamental para você que gosta e deseja ter uma atuação voltada para crianças dentro da psicologia. Essa matéria eu fechei com 9.8. Caraca, hein? Mas, né, abrindo um parênteses aqui, eu não tenho vontade de atuar na psicologia com crianças. Gosto muito, acho uma área extremamente rica e muito importante, né? Se a gente quer ter uma geração lá na frente, a gente precisa começar a cuidar deles agora, né? Enquanto são criança ainda. Mas, assim, não é uma área da minha aptidão, né? Eu acho que eu não tenho, assim, tanta aptidão para isso. Eu tenho desejo de trabalhar com outro público. Então, é isso. Desenvolvimento infantil. Chegou na temível. A anatomia, galera, é isso mesmo. Sabe a anatomia lá do curso de medicina, do curso de enfermagem, fisioterapia, enfim, de todos os cursos aí da área da saúde? Pois é, psicologia você vai ter a anatomia também. Sim, você vai ter aula no laboratório com todas as peças dos corpos humanos, são peças reais, são corpos reais ali, né, que estão ali, você vai ver tudo, galera, você vai ver literalmente tudo. Não fica nada, não passa nada. A anatomia você vai estudar tudo, da cabeça aos pés, todos os órgãos internos, tudo. Você vai ver feto, você vai ver pessoas inteiras, né, que morreram e o corpo está lá para estudo, você vai tocar ali, você vai aprender tudo. A anatomia, obviamente, é uma matéria muito difícil, tá? Não vou dizer que é uma matéria fácil, porque não é. Você vai ter, assim, uns... Olha, deu até coceira na cabeça aqui, mas, cara, você vai estudar
por prova, eu acho que uma média aí de uns 350 nomes das partes, né, do corpo humano que você precisa memorizar e entender o funcionamento. Não é só memorizar, né, o que é cada parte, mas é entender o funcionamento. A anatomia, ela é dividida em sistemas. Então você não estuda assim tudo aleatoriamente, você vai estudar o sistema ósseo, sistema como fala? Sistema articular, o sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema nervoso central, você vai estudar toda a parte muscular, né, musculatura do corpo. Então a anatomia ela é dividida por sistemas. E aí vai de como é conduzido em cada universidade, né? Na minha, professor excelente, cara, pensa num cara top, top assim, mas top mesmo. É o Cristiano, meu professor de anatomia, e aí ele dividiu em alguns sistemas. Praticamente a nossa segunda prova, né, o segundo bimestre, foi só sistema nervoso central, porque é muito extenso, muito, mas muito extenso mesmo. E aí, a anatomia você tem teoria e prática. Então você vai ter muitas aulas dentro da sala de aula que você vai, aqui ó, surra de conteúdo. Meus amigos, não cheguem atrasados na aula de anatomia, porque você vai perder muita coisa. E você vai ter as aulas práticas também, então você vai para o laboratório de anatomia e aí você vai estudar ali as peças, né, os corpos humanos. Bom, a anatomia eu fechei com 7.9, também maravilhoso para a matéria que é, né? Tá excelente. Também tive processos psicológicos, uma matéria muito interessante para você entender como que funcionam os processos do organismo humano, os processos psicológicos, mas os processos biológicos também. Você vai estudar muita coisa. Aí você vai estudar sono, alimentação, você vai estudar autoimagem, motivação, desempenho, você vai estudar muita coisa, inteligência, múltiplas inteligências, né? Enfim, são os processos psicológicos. Essa é uma matéria bem abrangente. Então, praticamente, cada aula nós tínhamos um tema, né, tratávamos de algum assunto, e aí foi uma matéria muito gostosa também, muito prazerosa, eu fechei com 9.3. E aí, galera, no segundo semestre de psicologia, eu puxei uma matéria também que eu fiz, que é uma das mais temíveis também, aí do primeiro, segundo ano, que é a fisiologia, galera. Fisiologia é outra matéria densa, uma matéria com muito conteúdo, você vai entender todo o funcionamento de todos os sistemas do corpo humano, como que funciona tudo dentro de você. Então é bem interessante, mas é bem detalhada também, é uma matéria assim que você precisa memorizar bastante coisa, mas você precisa compreender bastante coisa também. E assim, ó, eu particularmente gosto muito da fisiologia, é uma das áreas que, cara, me despertou o interesse, então eu curto, né? Gostei pra caramba de estudar, estudei bastante, inclusive, entendi, né, como funcionava ali os sistemas, então eu não tive dificuldades de passar nessa matéria. Inclusive, eu fechei a matéria com 9.1. Fechei muito bem. Modéstia à parte, né? Estudei muito para isso também. Então é isso. Esse foi o primeiro ano de faculdade. Essas foram as minhas matérias. Não sei se você imaginava, né, que teriam essas matérias aí na psicologia e se são matérias que geram interesse para você, mas basicamente o primeiro ano de psicologia é isso. Você está conhecendo a área, você está, né, nesse primeiro contato aí com essa graduação que você decidiu fazer. E aí a sala geralmente é uma sala muito cheia, muito lotada, porque entra muita gente. Mas aí no meio do caminho, você deve imaginar, né, que alguns vão ficando, alguns vão repensando se é isso mesmo que eles queriam. As próprias DPs derrubam também uma galera, né, que a gente vai falando que já derrubou alguns peões. Por quê? Porque tem matéria que é difícil e a galera pega DP, aí acaba atrasando um pouco o curso porque tem que cursar novamente a disciplina depois. Mas é isso, esse foi o meu primeiro ano de psicologia, eu tô atrasado com o vídeo porque nesse exato momento eu já estou no terceiro ano de faculdade, mas eu tô gravando retroativo, e aí se liga que daqui a pouco vai vir o segundo ano, e aí você vai ver as matérias que eu cursei no segundo ano de psicologia, como é que foi, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem pretensão de fazer psicologia, tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, eu fico à disposição, comenta aí, né, nesse vídeo ou me manda depois no Instagram e tamo junto, galera, é nóis. E é isso, galera, mais um vídeo aí do nosso canal Helpse pra vocês, com muito carinho, com muito amor. Um grande abraço do seu futuro psi. É nóis, tamo junto, valeu!